E agora eu tenho que escrever aqui, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live de hoje. A primeira de 3 lives da Jornada de Grandes Empreendimentos. Vamos esperar o pessoal chegar. Primeiramente, eu queria saber como é que está o meu som. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim se meu som estiver bom, senão eu vou aumentar aqui. Olá. Está baixo? Por que será que meu som está baixo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Melhorou agora? Fala para mim se está melhor. Estela falou que está baixo o microfone. Vou falar um pouquinho mais alto também. Melhorou? Então tá bom. Vamos esperar o pessoal entrar. Vou pedir já um favorzinho então para vocês. Vai lá no aviãozinho, dispara lá para os seus colegas, para os seus amigos, arquitetos, engenheiros, estagiários, todas aquelas pessoas envolvidas em grandes empreendimentos. Inclusive corretores de imóveis têm me procurado também para estar aprendendo mais sobre isso. Manda lá os aviãozinhos. Bom, essa live é a primeira, né? Como eu falei, nós vamos ter uma noção sobre o mercado de trabalho de grandes empreendimentos. Você vai ter uma noção do cenário, de como funciona, do que você tem que fazer para captar esses clientes, de que forma que você tem que se posicionar no mercado. Como o tema fixado aqui embaixo mesmo está escrito, um mercado milionário. Realmente, gente, se você conseguir acessar esse mercado, o céu é o limite, né? Porque você não tem limite nenhum. Aonde você quiser, o que você quiser fazer, é só começar, é só tentar. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente iniciar o conteúdo, tá bom? Diego, bom te ver aqui. Seba Arquitetura, Camila, Natália, e já tem alguns corretores de imóveis. Muito bom, gente. Nós vamos trocar um network aí. Oi, Seba Arquitetura, muito bom ver nossos colegas de trabalho. Tem aqui ex-estagiários meus, atuais estagiários. Edilson, Luiz Arruda, muito bom ver vocês por aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho, o pessoal vai entrando. O som tá bom, né? Já testamos. Então, o que vocês vão encontrar nessa live aqui hoje? Informações e estratégias vencedoras, na qual eu aplico no meu escritório e tem trazido uma lucratividade muito boa ao longo desses anos, né? Eu tenho 22 anos de experiência aí nessa área de aprovação, de construção, aprovação de projetos de comerciais, serviços, né? Eu acabei me especializando nessa área não residencial. Né? Ninguém me chama para fazer uma simples casa. Geralmente é algo que precisa ter uma dedicação maior em aprovação, né? Tem que ter um conhecimento maior da legislação para poder aprovar.
Vamos esperar o pessoal chegar e a gente já começa, tá? Camila, que bom ver você aqui, Camila. Antônio. Bom, então vamos começar, né? Temos aí 3 minutinhos para o pessoal ir entrando. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que quem assistir as 3 lives vai concorrer a um presente, tá? Vai ser um e-book sobre documentação. Então, se você assistir as 3 lives, no final da live eu vou te falar o que você tem que fazer para conseguir o e-book, tá bom? Então, nos 3 dias, no final das 3 lives, eu vou te falar o que você tem que fazer para conseguir o e-book. Aí, no final, você vai receber o seu presentinho, tá bom? Então, gostaria que vocês mandassem aí um aviãozinho para os seus amigos, para os seus colegas arquitetos, engenheiros, estagiários, corretores, contadores, né? Todo mundo que é envolvido aí com grandes empreendimentos, com aprovações, manda lá o aviãozinho para a gente conseguir comunicar com mais pessoas possíveis. Bom, o tema de hoje ele vai conseguir agregar bastante no segmento de vocês. Qual que é a intenção? É você estar desenvolvendo no seu escritório uma gama maior de serviços no seu portfólio. Então, aumentar o seu portfólio para atender melhor o seu cliente. Então, essa é o nosso grande lance hoje, tá? É você ter a visão de estar aumentando o seu portfólio para o seu cliente poder falar com uma pessoa só, estar vendo a sua capacidade e não ir atrás de outros profissionais para estarem desenvolvendo os outros projetos. Centralizar tudo no seu escritório. Então, esse é o maior, é a maior importância dessa live hoje, é fazer com que você consiga e tenha coragem de aumentar o portfólio dos serviços oferecidos pelo seu escritório. Então, aí, com isso, se você realmente conseguir tirar proveito dessa live, você vai conseguir aumentar os serviços, você vai aumentar a lucratividade, você vai ter uma fidelização maior com seu cliente, né? É uma estratégia onde você vai conquistar aquele cliente através de conhecimento, certo? Então, quando o cliente chega no seu escritório, ele vai pedir para você um projeto. Aí você começa a falar de tudo aquilo que ele vai precisar, além de um simples projeto, ele vai ver que você tem conhecimento, vai acreditar em você, vai ver que você tem autoridade no que você está falando, né? E isso, além de o seu projeto, na hora, subir o preço, o ticket, porque já não vai ser tão importante o valor ou uma comparação de uma proposta orçamentária de um colega arquiteto também, mas sim onde ele vai acreditar no seu conhecimento, ele vai ainda querer pagar um pouco mais porque ele vai sentir segurança no seu serviço por causa do seu conhecimento. Então, esse é o grande lance, vocês terem conhecimento da legislação, ter conhecimento do que precisa de projetos, para que você aumenta esse serviço no portfólio do seu escritório e com isso consiga captar mais clientes e ter a fidelização dele por muitos anos. Por isso que eu sempre falo, você não precisa ter novos clientes, e sim oferecer mais serviços aos mesmos clientes, tá? Então, tem muita gente nova aqui na live hoje, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Samária Rosa, sou arquiteta e urbanista, tenho 22 anos de experiência atuando com aprovação de projeto, regularização e execução de obras, tá? Para eu chegar até aqui, eu tive que superar vários obstáculos com aprovações de diversos tipos, mas o meu lema sempre foi atender o meu cliente com excelência.
O que que eu quero dizer com excelência? Eu gostaria de frisar bem isso para vocês. Por quê? Essa semana passada eu fui na prefeitura, fui fazer uma reunião com a analista de um processo ambiental e enquanto eu estava esperando ela lá na recepção, chegou uma pessoa que era funcionária de uma concessionária aqui em Campo Grande. Ela falou assim: eu sou do financeiro, eu não conheço nada aqui, mas eu tive que vir resolver. Ela estava com um comunicado ambiental na mão, precisando resolver. Daí eu falei para ela: mas por que que o seu profissional não vem aqui resolver, né? Ela falou assim: ah, não sei, ele entregou na mão e mandou a gente resolver. Gente, olha, se o meu cliente pisar na prefeitura, para mim é uma ofensa. Eu não admito que o meu cliente se incomode com as coisas, entendeu? Eu faço tudo o que ele precisa. Então, ele não precisa pisar na prefeitura para nada, a não ser que ele queira ir lá no gabinete, falar com o secretário, entendeu? Mas ter que ficar no atendimento fazendo qualquer coisa, olha, de forma alguma. E eu já testei com vários clientes meus que o meu preço é mais caro do que os outros arquitetos. E eles falam: não, Samária, mas eu prefiro fazer com você porque eu sei que você vai resolver, eu não vou me incomodar e no final eu vou ter o habite e pronto. Então, eu sempre tratei os meus clientes muito bem, assim, eles são mimados, inclusive, são muito mimados. Eles me ligam assim, por exemplo, dia 10 de janeiro, hoje, dia de pagar IPTU. Vários me ligam: Samária, não estou achando meu carnê. Samária, manda o carnê para mim daquela edificação, daquele terreno, da que você desmembrou, eu não estou achando carnê. E aí, na hora, eu pego, já emito a guia e já mando. A minha equipe já está acostumada. Todo janeiro, o cliente acostumou. Eu tenho uma dependência, sabe? Mas pagando bem que mal tem, né? Então, eu tenho essa fidelização com os meus clientes há muitos anos. Então, é isso que eu quero dizer com atender o cliente com excelência. Porque depois que você atendeu a primeira vez, o cliente te conheceu, conheceu o seu trabalho, o segundo projeto, você já pode cobrar mais caro ainda, que você pode ter certeza que ele vai pagar. Só por ele não ter chateação, entendeu? Então, essa moça que eu conheci lá na recepção da secretaria essa semana, ela já pediu meu telefone, ela já mandou um WhatsApp, já porque assim, ela viu que eu tenho conhecimento, peguei até o comunicado dela para ler, para ver qual que era a dificuldade dela, e o profissional não teve a capacidade de finalizar o processo. Entrega o comunicado na mão do cliente e o cliente se vira. Então, assim, gente, eu acho que o profissional tem que se valorizar e tem que valorizar o cliente também. Então, se você cobrou barato e agora não vou atender o comunicado, não dá. Ou você vai lá e reajusta, né? Mas finaliza para que o cliente volte a lembrar de você daqui 2, daqui 3 anos, porque esse trabalho que eu vou falar para vocês de grandes empreendimentos tem muita recorrência. Então, o cliente volta daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ele volta para você resolver os problemas para ele, tá? Então, qual que é o meu desejo com essa live? É que você conheça e desfrute desses exemplos que eu vou te dar aqui, para você acessar esse mercado de grandes empreendimentos e ter coragem, né? Por que eu falo coragem? Porque muitas pessoas têm medo de aumentar o portfólio, mas é medo por causa do desconhecido, né? Então, a partir do momento que você conhece a legislação, você tem que ter coragem de aumentar o seu portfólio e realizar esses serviços que, como eu já disse, está carente de profissionais da área. Então, quando o cliente vem no meu escritório pedindo o projeto arquitetônico, o que eu faço para ele? O que vocês fazem? Escreve aqui no chat para mim. O cliente chega lá, pede um orçamento de, vamos supor, para fazer um barracão para construir uma oficina de automóveis. Escreve aqui no chat. Você vai fazer um orçamento para ele do quê? Se ele vai fazer uma oficina para conserto de automóveis.
e vai te pedir um projeto. Vai falar para você, olha, preciso fazer um barracão para fazer uma oficina de carros. Escreve aqui no chat, orçamento de que você vai fazer para ele? Eu quero que vocês me falem, interaja aqui comigo. Orçamento do que vocês vão passar para esse cliente? Só para eu saber se vocês... do projeto arquitetônico. Isso aí. Bom, eu não vou passar o orçamento do projeto arquitetônico. Você sabe o que eu vou passar? Eu vou passar o orçamento do projeto, da certidão de conformidade, que é o que a gente precisa antes para poder aprovar. Eu vou perguntar para ele quem vai ser o responsável técnico pela obra. Você vai querer que eu aprove na prefeitura. Aí depois eu vou falar para ele, olha, essa atividade ela precisa de um licenciamento ambiental. Eu posso orçar também? Depois você vai falar para ele, olha, dependendo da metragem, né, se for até 900 metros quadrados, você também vai precisar do certificado de vistoria do bombeiro, mas até 900 a gente consegue fazer simplificado. Acima de 900 já tem que fazer o projeto. Então eu vou oferecer isso para ele também. E vou ver o que mais ele precisa. Né? Se ele falar, Samara, eu não tenho nada, eu só preciso construir. Então aí eu vou oferecendo. Né? Até onde o cliente deixar eu chegar, eu vou indo. Eu vou oferecer todos esses projetos e ainda no final eu vou falar, mas você tem quem constrói? Né? Você vai precisar de elétrico, hidráulico, estrutural, acompanhamento da obra, porque um projeto de uma oficina de carros, ele tem que ser executado com muitos detalhes por causa da questão ambiental. Né? Então, você tem a coleta de óleo, você tem uma caixa separadora de óleo e de água, óleo e areia. Se tiver lavagem de carros, também tem areia. É a famosa caixa sal. E aí você tem que separar o óleo da água e aí coletar esse óleo e armazenar. Tem que ter uma área contida, com grelhas. Então, tem alguns detalhes que não adianta o cliente querer tocar a obra sozinho, que chegar no final não vai ter licença e não vai ter a BITS. Então, precisa. Então, você tem que falar para ele, olha, necessita de um acompanhamento aqui, em alguns pontos eu não vou poder deixar você tocar a obra sozinho, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, em algumas fases, eu tenho que estar presente na obra para que isso no final dê certo, né? Então, muitas vezes você coloca lá, tipo, 3 orçamentos. Se o cliente não te conhece, você oferece lá para ele, ó, eu vou te oferecer a certidão de conformidade, a aprovação e o arquitetônico. Aí, daqui a pouco você fala, ó, agora você vai precisar do ambiental, do sanitário e do bombeiro para aprovar o projeto. Mas eu sei que ele vai precisar de 10 projetos. Quando o cliente já me conhece, já é cliente antigo, já conhece meu trabalho, eu já faço a lista enorme logo, já boto ali tudo que ele vai precisar, já dou um desconto no final, ele já paga à vista e adiantado e está tudo certo. Então, eu tenho poucos clientes que me requisitam 2, 3 vezes por ano, e eu acabo que tem essa parceria. Às vezes o cliente nem pergunta quanto que vai custar, só manda fazer e depois eu mando a conta, entendeu? Então vira uma relação de fidelidade. O cliente já sai daquele valor de preço. Ele não fica mais amarrado em preço dos seus honorários. E sim que você o atenda da forma que ele precisa para que no final dê tudo certo. Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem um up na carreira profissional de vocês, entendeu? Se demonstrasse no mercado com conhecimento, como que vocês estão com conhecimento daquilo que vocês estão ofertando. E a hora que você começa a falar para o cliente tudo aquilo que ele vai precisar, ele reconhece que o seu serviço tem valor, né? Então, você tem que saber explicar, você tem que conversar com o cliente, tem que ser articulado, né? Conversar com várias pessoas para conseguir ter esse start aí. Eu vou contar uma história aqui para vocês que marcou muito. Foi um cliente que me procurou em 2014. Ele é um cliente de outro estado,
ele queria construir um hotel aqui em Campo Grande. Daí ele veio para cá, escolheu o terreno, foi no cartório, fez a escritura e perguntou para o cartorário a indicação de um profissional para estar fazendo o projeto arquitetônico e aprovando. Na verdade, ele precisava só da aprovação, porque o arquitetônico ele já tinha a equipe dele lá que já fazia. Era um investidor, né, que já tem a equipe de arquitetos. Então, precisava mais da aprovação mesmo. E aí, como o cartorário também é meu cliente, na hora ele me ligou falando que estava com o cliente lá e pediu que eu atendesse no mesmo dia, porque no outro dia ele retornaria para a cidade dele. Então, marcamos uma reunião e assim, quando chega esses clientes potenciais, o que a gente tem que fazer? Desmarca a agenda toda, né? De vez em quando aparece aqui uns diretores de multinacionais, aí eu tenho que desmarcar tudo para estar à disposição deles. Acontece muito quando a gente atende esse tipo de empreendedores. Então eu atendi ele na mesma tarde, ele foi lá no escritório. Como ele era de fora, eu já passei para ele tudo que ele precisava, né? Porque ele não conhecia a legislação, por mais que ele tinha uma equipe lá na cidade dele que faria todos os projetos, eles não têm conhecimento da legislação aqui em Campo Grande. Então, tive uma conversa com ele explicando tudo que ele precisava. E aí ele me falou que ele precisaria aprovar rápido esse projeto, porque a urgência dele era iniciar a obra. E como era um projeto grande, aproximadamente 4.500 metros quadrados, ele ia investir em torno de 9 milhões, isso foi em 2014. E aí, na hora, nós fechamos o contrato, passei para ele tudo que precisava, ficou em torno de 160 mil na época. Já peguei uma entrada de 50 mil reais, então, assim, do nada você já consegue faturar, né? Quando aparece esse cliente, você já consegue faturar alto e já fechar bastante serviço, né? E aí, o que aconteceu? Na hora que ele terminou de fechar o contrato comigo, ele olhou para mim e falou assim: se você conseguir aprovar em 90 dias, tá ruim, a minha conexão caiu? Deu uma pausa, né, gente? Travou. A melhor parte, travou a live. Aí o que o cliente falou para mim? Se eu conseguir aprovar em 90 dias, ele me dava mais 20 mil reais de bônus. Aí você imagina, né? Foi aquela confusão dentro do escritório, todo mundo querendo trabalhar, correndo para ganhar os 20 mil reais de bônus que ele nos ofereceu. Então, vou listar para vocês o que eu ofereci para ele na hora que ele me pediu o orçamento. Eu ofereci para ele certidão de conformidade, GDU, EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Esses documentos a gente aprova lá na Planurb, que é a Secretaria de Planejamento Urbano, que aprova GDU e EIV. Eram 4 terrenos, eu tive que remembrar também. O arquitetônico, ele me mandou, mas assim, de outro programa, tudo jogado no AutoCAD, eu tive que melhorar, arrumar cota, arrumar pena, colocar nas pranchas da prefeitura, fazer quase tudo, né? O projeto legal da prefeitura, tive que fazer. O ambiental também veio entrada, o bombeiro também ficou para eu gerenciar, porque eu não faço projeto de bombeiro, mas eu tenho parceiro que está comigo há 20 anos, que faz para mim todos os projetos do escritório. E projeto de drenagem, eu acabei mexendo, ele me mandou o projeto de drenagem, só que como aqui na prefeitura nós temos aquela fórmula para atender e tem todo o plano de drenagem urbana, e eu precisava que o projeto de drenagem viesse com as caixas de infiltração conforme eu preciso aqui. Daí era no final de semana, eu falei, se eu for atrás desse engenheiro lá em outro estado, para ele fazer o projeto do jeito que eu quero, falei, vai demorar um monte. Falei, quer saber? Peguei, sentei sábado, domingo, fiz o projeto, alterei o de drenagem que eles me mandaram, arrumei, fiz tudo, porque era 20 mil reais que estava em jogo, né? Aprovei o projeto na Getran, aprovei o projeto na CEINTRA e também
o CODECON, que é o projeto de incentivos fiscais. Esse incentivo fiscal é que o município ele dá um incentivo fiscal para os empreendedores que vêm investir em Campo Grande e geram acima de 20 empregos. Então, o cliente chega para falar com você, você fala, olha, você sabe que você tem direito a desconto de IPTU por 10 anos, você tem direito à isenção do ISS de construção. Aí o cliente abre o olho, né? Porque uma obra dessa de 4.500 metros quadrados, ele pagou 500 mil reais de ISS. Pagaria, né? 500 mil reais de ISS. É um valor alto. E se você cobrar do cliente 20 mil para fazer o processo junto à secretaria, é um processo a mais que você faz. O cliente vai ganhar aí 480 mil reais. É óbvio que ele vai querer, né? Então, se você tem esse serviço no seu portfólio, gente, não tem o cliente que não quer. Você acha que ele não quer ganhar o ISS da construção? Que é altíssimo. Desconto de IPTU por 10 anos, às vezes 50% de desconto por 10 anos, conforme a, a gestão, o prefeito dá o tipo de desconto. Então, já teve 30% por 10 anos, já teve 50% por 5 anos. Por favor, acho que a minha Wi-Fi está oscilando. Então, gente, só para vocês terem noção do tanto de serviço que eu vendi para ele, ele só queria aprovar, ele só queria o alvará de construção. Mas meu alvará não sai se eu não fizer tudo isso. Se eu falar para ele, vai lá e me traz o bombeiro, vai lá e me traz o projeto, o terreno remembrado, vai lá e me traz a drenagem do jeito que eu quero, não ia dar tempo. Ia demorar 1 ano para sair esse alvará de construção. Então, se você toma frente e vai lá e aprende, e faz, e dá a cara a tapa, vai lá e faz e oferece, você acaba que ganha o cliente, entendeu? Nós conseguimos, ao final, aprovar com os 90 dias, ganhamos o bônus, mas foi por causa de todo esse esforço que eu não devolvi nenhum problema para ele. Eu abracei e fiz, né? E então, é sempre bom a gente trabalhar satisfeito com o valor que a gente cobra, né? Nunca tentar baratear, mas também atender de qualquer jeito. Aí o cliente não volta depois, né? Por mais que seja barato, o cliente não volta. E aí no final eu peguei uma pasta, mandei fazer uma pasta numa gráfica, coloquei todos os projetos aprovados lá dentro, coloquei todos os alvarás que nós tiramos, mandei por Sedex lá para a empresa dele. Ele ligou dizendo que estava extremamente satisfeito com o nosso trabalho, que gostou muito da forma como nós apresentamos a documentação. E aí acabou que eu virei referência para ele aqui no estado, né? Então, depois disso, já teve que renovar a licença ambiental, eu já renovei, já teve que renovar alvará sanitário, certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, é um cliente que fica para sempre, para a vida, né? E ele sempre me liga, me questionando, me perguntando algumas coisas. Ele está querendo fazer um outro investimento aqui em Campo Grande, está procurando outras áreas para fazer outros empreendimentos. E aí ele me liga me perguntando, Samara, em tal lugar, aprova? Samara, em tal lugar, você pode fazer uma pesquisa para mim? Você pode fazer um estudo de viabilidade? Então, você vira referência para aquele cliente. Então, às vezes um mimo, uma coisinha ou outra, a forma como a gente apresentou os projetos numa pasta personalizada, mandado fazer na gráfica, bonitinho, a gente ganha o cliente por causa de pouca coisa, né? Então, gente, eu queria saber se vocês estão conseguindo captar isso que eu estou querendo passar para vocês. Fala aqui para mim no chat, está ficando claro o que eu estou querendo passar para vocês aqui na live, para vocês aumentarem esse portfólio, para vocês atingirem um nível acima na carreira de vocês, no escritório de vocês, ter esse conhecimento para conseguir atrair grandes empreendedores, né, para conseguir
atrair esse mercado de grandes empreendimentos. Ok, acho que eu já falei demais, né? Mas vamos recapitular então. Em resumo, né, que eu gostaria que você tirasse valor desse conteúdo que eu estou te passando, tá? Essa técnica de venda que eu costumo fazer no meu escritório é conhecida como cross-selling, ou seja, uma venda cruzada, né? Não confunda com venda casada, tá? É uma venda cruzada, é onde você vai oferecer mais serviços ao seu cliente para atender as necessidades dele, serviços esses que ele nem sabe que precisa, certo? Então você é que vai explicar para ele que realmente ele precisa de todos esses serviços. E aí, como eu te falei, você vai aumentar a fidelidade com o seu cliente, vai aumentar a lucratividade do seu escritório e aprofundar esse relacionamento com o cliente, né? Então, assim, o grande lance, muitas vezes, não é você aumentar o número de clientes, mas sim aumentar o serviço oferecido para eles, aumentar o portfólio de serviço oferecido. Eu sei que aqui no chat tem muitas pessoas que constroem casas, né, e que estão nesse mercado só construindo casas, tem medo de ir para essa área de grandes empreendimentos, falar, mas aonde que eu vou achar esse cliente? Com certeza o dono da casa que você fez tem uma empresa, tem uma indústria, aluga um barracão para alguém, entendeu? Quer construir um outro barracão. Então, assim, às vezes o cliente está na sua porta, né? Então, eu vou te dar 3 dicas para você levar dessa live aqui de hoje. Deixa eu beber uma aguinha. O que é importante? Sempre que o cliente te procurar, marcar uma reunião para fazer uma proposta de trabalho, você sempre perguntar quais as expectativas que ele tem, né? Em primeiro lugar. Por exemplo, o meu cliente, que eu contei a história do hotel para vocês, a expectativa dele era iniciar a obra em 90 dias. Essa é a expectativa dele, né? Então, como ele me falou que precisava rapidamente, aí no final ele falou, olha, eu te dou um bônus de 20 mil reais se você conseguir aprovar em 90 dias. E aí, quer dizer, eu ganhei o cliente pro resto da vida. Ele me vê aqui como referência dele para qualquer tipo de serviço. Depois disso, ainda ele me procurou para fazer instituição de condomínio do hotel, porque é um hotel flat, né? Vendem os quartos individualizados, fazer instituição de condomínio, a divisão das matrículas. Gente, eu não faço tudo. Aliás, eu não faço quase nada. Eu tenho uma equipe no meu escritório que eu treinei há muitos anos e essa equipe hoje continua comigo. E eu tenho parceiros de trabalho. Então, meus parceiros, só que tudo gerenciado por mim. Só quem conversa com o cliente sou eu. Só. Ninguém mais conversa com o cliente. Por quê? Porque se eu deixar outra pessoa da minha equipe conversar com o cliente, já não vai estar prestando aquele atendimento de excelência que o cliente quer, né? Então, se ele está até pagando às vezes mais caro pelo seu trabalho, ele quer ser bem atendido. Então, eu não deixo ninguém falar com o meu cliente, só eu converso com ele. Mas eu tenho uma equipe por trás que faz todo o trabalho que eu preciso, né? Equipes e parceiros. Então, eu tenho algumas arquitetas que trabalham comigo há muitos anos, estagiários, né? Que hoje já estão expert e conseguem estar gerindo todo o escritório. Eu só confiro, fico mais na conferência, o tempo todo conferindo, aprendendo e dando treinamento para elas, né? E fico mais no atendimento ao cliente mesmo, né? Como eu toco obras, eu fico mais à frente das obras, que é onde você também tem um contato maior com o cliente. Então, a primeira dica é essa. Sempre perguntar qual o desafio do cliente, o que ele precisa que você ofereça para ele,
além dos serviços. O que, que ele quer com esse contato, com esse contrato com você. A segunda dica é, sempre quando o cliente chegar para você pedindo o projeto, você apresentar para ele, no mínimo, mais 3 serviços que você pode agregar naquela proposta, né? Então, é muito bom quando você tem o controle da situação. Vamos supor, o cliente te chama para fazer o projeto e executar a obra. Tá, mas quem é que vai fazer o elétrico, hidráulico, estrutural? Não é muito melhor que você gerencia isso, até para você não ter problemas lá na obra, na hora da compatibilização dos projetos? Então, o ideal é que você tenha uma pessoa que possa estar fazendo isso para você, uma parceria mesmo. E aí você gerencia isso para o cliente. Então, você fica no seu controle, é você que vai cobrar daquele engenheiro, porque se o engenheiro não entrega, a obra não começa, né? Então, eu tenho feito isso e tem dado muito certo, porque daí eu fico no controle da situação e quando eu preciso de qualquer coisa, eu não vou ligar para o cliente ligar para o engenheiro. Eu já vou e já resolvo, né? Então, é muito bom você ter parceiros de trabalho e você oferecer o serviço para o cliente. Você fica como referência para o seu cliente. A terceira dica é, sempre que o cliente for no seu escritório, você fazer uma proposta, sempre marque o próximo encontro, a próxima reunião. Né? Então, nunca deixe o cliente voando. Né? Entregou a proposta para ele, quando que eu posso te ligar? Quando que eu posso tomar um café com você para a gente falar sobre a proposta? Já marca o próximo contato, a próxima reunião. Então, essas são as 3 dicas que eu estou aqui dando para você no finalzinho já do desenrolar aqui do nosso tema, tá? Eu queria saber de vocês aí, vocês gostaram do conteúdo que eu passei? Oi? Eu queria saber se tem alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Às vezes não é uma dúvida, às vezes é alguma curiosidade. Queria que vocês interagissem um pouco comigo. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que já me conhece e ela falou assim, você vai falar sobre administração de obras? Eu falei, não, não vou falar sobre administração. Ela falou, então seria bom você falar. Eu vou marcar uma live para isso. Então, é bom eu ouvir de vocês o que vocês querem que eu fale. Né? Por isso que eu pergunto para vocês. Vai lá, fala aí o que você quer ouvir, o que você quer ver aqui no meu Instagram, o que é curioso para vocês, que muitas vezes para mim é muito lógico, né? Por exemplo, essa parte de documentação, para mim é óbvia, porque eu desde criança trabalhei no escritório de contabilidade da minha mãe. Então, quando falo em documento, para mim é muito simples. Só que muitas vezes, para vocês, arquitetos que não tiveram ainda esse contato, eu estou falando muito arquitetos, né? Mas vocês, arquitetos, engenheiros, estagiários, corretores de imóveis, todo mundo, profissionais que estão aqui, vocês às vezes não têm esse conhecimento com documentação, né? E aí é o que eu te falo, o nosso e-book vai ser sobre documentação. Então, o presente que eu vou dar para vocês ao final das 3 lives, tá? Tem hoje, amanhã e depois. No final das 3 lives, você vai ganhar um e-book que fala sobre documentos. Todos aqueles documentos que você precisa conhecer para aprovar grandes empreendimentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, se tem alguma dúvida. Muito legal suas dicas, a Priscila falou, obrigada. Então, quem chegou atrasado pode ficar tranquilo que a live vai ficar gravada, tá? Você pode assistir depois. Só não vai ganhar o e-book. Quem chegou, quem não tiver online não vai ganhar o e-book. Quem assistir depois não vai ganhar o e-book. Quantas pessoas na sua equipe no escritório? Então, hoje eu tenho 3 escritórios. Eu tenho um escritório na minha casa, que é o home office, né? Depois da pandemia, eu fico muito aqui em casa. Às vezes vem alguém trabalhar aqui comigo, quando eu não quero sair.
Eu tenho o meu escritório que fica no edifício One Office, onde eu tenho mais 4 arquitetos trabalhando lá. E tem o escritório da obra, que eu estou tocando uma obra muito grande, de 15 mil metros quadrados de área construída, 20 mil metros de terreno. E aí eu tenho um escritório lá na obra para mim, com mais 2 arquitetas e uma estagiária. Então, está meio dividida assim a equipe, sabe? Mas depois da pandemia, a gente aprendeu a trabalhar online, né? Então, a gente faz reuniões online, grava vídeo, explica. Então, todo mundo interage muito, mas tudo digitalmente. Então, essa foi uma experiência muito boa também para nós. Eu tenho todos os meus arquivos no servidor, tudo digital. Chega um documento, uma licença, tudo escaneia na hora e coloca no servidor, todo mundo tem acesso. Então você não fica preso a um local só, né? Então eu posso acessar do meu celular, eu acesso o servidor a hora que eu preciso, pego qualquer documento. Então eu sou turista no meu escritório, fico mais na obra, porque eu preciso desse contato maior lá. E é o que eu gosto de fazer também, né? Fico com a botina no pé sujo lá todo dia. Compensa, o Lucas está perguntando, compensa a empresa pagar serviços terceirizados, mesmo não sendo certeiro que ganharemos o bônus? Não entendi sua pergunta. Você entendeu? Compensa a empresa pagar serviços terceirizados, mesmo não sendo certeiro que ganharemos o bônus. Você está falando sobre o projeto do hotel? Eu não paguei serviços terceirizados que eu não cobrei. O que eu o que eu fiz de trabalho, eu cobrei por aquilo, está dentro do contrato, está dentro do escopo. O cliente que me ofereceu um bônus. Então, por aquele valor que eu cobrei, já estava bom, já pagava todos os custos e tinha o lucro. Então, por aquele valor, já estava bom o serviço. Mas ele me ofereceu 20 mil reais a mais se eu entregasse em 90 dias. Então, eu não agreguei nenhum terceirizado a mais para isso. O único exemplo que eu dei é que eu desenhei o projeto de drenagem, ao invés de mandar para o engenheiro dele fazer, que ia demorar muito. E às vezes eu ia perder os 20 mil aí, então compensava eu fazer, entendeu? Mas assim, você tem que ter boas parcerias, tá? Se você tem boas parcerias, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o engenheiro que faz projetos para mim de bombeiro, já tem 20 anos que eu 100% dos meus clientes eu passo para ele fazer. Então já tem uma parceria muito boa. Eu peguei o projeto dessa indústria para fazer de 15 mil metros quadrados. Eu fiz o projeto, sentei com ele e falei, agora analisa. Mandei o projeto para ele, falei, você analisa e me fala tudo que eu tenho que mudar aí antes de eu fazer o arquitetônico. Então, nós vamos pensar em rota de fuga, nós vamos pensar em compartimentação, para não ter sprinkler. A gente teve que compartimentar alguns barracões, levantar parede, colocar porta corta-fogo, porta que serve de compartimentação, para que não tenha um sprinkler. Então, nós dividimos os barracões em vários barracões, pensando nisso. E também tivemos que abrir algumas portas para ter a rota de fuga, para alguns pontos estratégicos para colocar hidrante. Então, assim, você tem que ter parceiro. Então, cara, ele foi lá, analisou tudo para mim, me devolveu antes de eu finalizar o arquitetônico. Isso é muito bom, porque você não vai ter retrabalho. Porque você termina o arquitetônico executivo, entrega para o cliente. Aí o cliente leva lá para o rapaz, o engenheiro, aprovar no bombeiro, aí volta aquele monte de alteração para você fazer no seu projeto. Então, quando eu estou projetando, eu já estou pensando na legislação ambiental, na legislação do bombeiro. Se tem Anvisa, tem que saber o que a Anvisa pede quando você vai fazer clínicas, farmácia. Você já tem que saber o que a Anvisa precisa, pelo menos o básico, né? O básico. Tipo, a cor do piso, o tipo do piso, se o revestimento da parede, que tem que ser tudo lavável, né? Então, o básico você tem que ter em mente. Para quê? Para você não ter retrabalho depois. Então, isso tudo, com o longo dos dias, você vai aprendendo, né? Amanhã eu vou te dar também
um exemplo, na live de amanhã nós vamos falar sobre projetos, tá? Então, todos os projetos que você precisa para aprovar um grande empreendimento. E aí eu vou entrar nessa parte, principalmente do ambiental, que eu acho que é o mais importante, é o mais carente e é o que mais está tendo rentabilidade e procura aqui. Então, amanhã nós vamos falar muito sobre os 4 pilares que você precisa para aprender a aprovar grandes empreendimentos, tá? Aqui tem mais uma pergunta. Após esse primeiro contato com o cliente, você já passa o orçamento na hora, uma prévia ou marca e envia um outro momento? Então, por exemplo, esse cliente do hotel, eu não tinha como encontrar com ele no outro dia. E assim, como ele veio recomendado pelo meu cliente, e o meu cliente, dono de cartório, aquele cara, assim, exigente pra caramba. Já tinha uns 10 anos que ele era meu cliente. Fiz a casa dele 2 vezes, fiz reforma em vários outros empreendimentos dele, aprovei empreendimentos dele que ninguém conseguia aprovar. Ele comprou um imóvel que estava embargado, que ninguém conseguia aprovar. Eu peguei a planta e falei, isso aqui a gente aprova como residência. Ele falou, não acredito, Samara. Teve 20 engenheiros, ninguém conseguiu aprovar. Você está me dizendo que vai conseguir um alvará de construção? Eu falei, vou, nós vamos ter o alvará de construção e vamos terminar a obra regular. E aí aprovei como residência o imóvel que ele tinha comprado para investimento. Então, assim, eu ganhei o cliente nessa, ganhei o cliente. Então, quando alguém pergunta para ele, quem você indica para fazer uma aprovação? É na hora ele vai me ligar. Então, o cliente veio bem recomendado. Então, na hora que ele sentou ali, eu consegui ter um bom contato com ele, né? E ele falou, não, pode fazer aí o orçamento. E na hora eu fiz. Ele ficou ali uma meia hora tomando um cafezinho e tal, apresentei. E ele já fechou na hora, né? Agora, tem cliente que não. Hoje em dia, com a tecnologia, a internet, o WhatsApp, a gente manda muita proposta digitalmente, por e-mail também. Mas, assim, já são clientes que já me conhecem, entendeu? Para mim, hoje, é muito confortável, porque, na verdade, eu só estou atendendo clientes antigos. Essa indústria que eu estou fazendo, essa obra, é um cliente de 20 anos atrás. Então ele já passou de cliente para amigo, já sou amigo da família, de todo mundo, ele sabe onde eu moro, eu sei onde ele mora, eu já fiz serviço na casa dele, então ele já virou amigo, entendeu? Então eu tenho atendido muito esses clientes de mais de 10 anos de amizade, aí, de parceria mesmo. Então depende muito do cliente. Então, se você sentir que o cliente é meio amarrado, que ele é muito formal. Então, você combina com ele, amanhã eu levo no seu escritório a proposta para a gente fechar, entendeu? Mas se o cliente te der uma abertura, você fala, não, faça agora para você e te dou um desconto aqui, quer pagar à vista? Te dou 5, 10% de desconto, o cliente adora isso. Quer pagar à vista? Te dou 10%. Ele fecha na hora. Então, você tem que sentir o cliente, você tem que ter essa conversa para sentir o que o cliente quer, né? Agora tem cliente que é fechado, tem cliente que não dá, manda no meu e-mail que eu vou fazer uma reunião com a diretoria da empresa, nós vamos discutir, beleza, aí você já sabe, você tem que sentir o cliente para ver de que forma que você vai apresentar essa proposta. Hoje ainda eu conversei com um engenheiro da Concrelage que está fazendo a obra lá para mim, falei, olha, nós temos que ser mais psicólogos do que arquitetos e engenheiros. Ele falou, é verdade, Samara, porque, olha, a psicologia, gente, é tudo. Você tem que sentir o cliente. Você tem que sentir. Às vezes o dono da obra chega lá nervoso, estressado, eu tenho um monte de coisa para resolver com ele. Você acha que eu vou começar a encher o saco dele? Não, deixa ele embora. O dia que ele chegar bem, a gente resolve, né? Enquanto isso, vamos esperando. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Já estamos chegando em 1 hora de live. Pode botar aí no chat, gente. Bom, a live vai ficar gravada, já falei, né? Então, como eu já disse, amanhã vai ser uma live muito importante, onde nós vamos falar sobre os 4 pilares para você ser um profissional
memorável e dominar os grandes empreendimentos. Então não faltem amanhã, tá? Vai ser uma live muito importante. E eu vou dar um exemplo de recorrência de serviço, tá bom? Quem ainda não se inscreveu na jornada, é muito interessante que você se inscreva para poder ganhar o e-book, tá? Quando você clicar no link da bio e se inscrever, você vai ser encaminhado para o grupo de WhatsApp. E para você ganhar o e-book, eu quero que você escreva agora, corre, terminou a live, você corre lá, escreve no grupo do WhatsApp a seguinte palavra: venda cruzada, que foi a grande dica de hoje, certo? Venda cruzada. Então você corre lá, escreve venda cruzada no grupo do WhatsApp, e aí se você escrever agora, 5 minutos após o término da live, você já cadastrou o seu desafio de hoje, para você, no final das 3 lives, ganhar o e-book, tá bom, gente? Então, se não tivermos mais perguntas, eu vou encerrar a live, já estamos com 1 hora de live. Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Pode ser aí qualquer pergunta, não precisa ser dúvida ou só o que está no tema, tá? A Sinara aqui falou, além do conhecimento técnico, ainda dando técnicas de venda. Ainda assim, dando técnicas de venda. Você tem que conhecer, né? Você tem que conversar. Gente, quando eu me formei, eu era muito fechada. Eu entrava nos lugares e saía assim, ó. Se eu vou naquele lugar, eu vou entrar ali, vou falar com fulano, eu vou lá, entro, falo com fulano e vou embora. E aí eu tive uma dica de um tio meu, falou para mim, você tem que conversar com as pessoas, você não pode entrar ali e só falar com a pessoa e ir embora. Eu falei, porque assim, né, eu sou descendente de italiano, não converso com ninguém. Eu falei, gente, então eu preciso mudar. Aí o que eu comecei? Comecei a dar bom dia desde do porteiro, faxineiro, recepcionista, todo mundo, e puxava assunto com todo mundo. E aí você começa a ter uma interação com as pessoas, e você vai sentindo as pessoas, e cada um é de um jeito, e vai conhecendo, para você conseguir, né, sentir o seu cliente na hora que seu cliente chegar. Então isso é muito importante, essa parte aí da psicologia, além da arquitetura e da engenharia. Então, gente, como não tivemos mais perguntas aqui, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. A live vai ficar gravada. Assista lá a live. Amanhã encontro vocês aqui, tá? Que amanhã vai ser muito importante o conteúdo. Nós vamos falar sobre projetos, nós vamos falar sobre como captar esses clientes, sobre estratégias de vendas, tá? Então, não perca a live de amanhã. Vou finalizando então a live. Obrigada, um beijo para todos vocês e até amanhã.